Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação venho aqui apresentar mais um tema interessante. É a nossa quarta parte, que a gente vai estar estudando sobre o sono, os sonhos e os desdobramentos, Então, para quem não assistiu a primeira, a segunda e a terceira parte, fica aí a sugestão. Para quem já assistiu, é uma continuidade para a gente poder caminhar para entender um pouco mais esse tema tão interessante e tão importante, para todos nós. Um terço da nossa vida a gente passa dormindo, não em estado de vigília, Então é muito importante entender o que passa nesse período, e a importância de a gente aproveitar melhor esse um terço da nossa vida. Então, antes de começarmos, vamos acalmar, tranquilizar, e um minutinho para esse momento de reflexão, um momento de harmonização. Então vamos lá, gente. A gente continua os estudos, para dúvidas, sugestões, tanto de temas quanto também de debates aqui para o após a apresentação, ou comigo, com a Rose, ou com o Felipe, ou com a Marina. Fiquem à vontade para a gente prestar o melhor serviço aí para vocês, para esclarecer as questões doutrinárias, as questões filosóficas e as questões que nos interessam. Ok, gente? De seus sonhos, Porque a gente se lembra muito pouco, ou não se lembra quase nada, ou de alguns flashes durante o nosso sono, dos nossos sonhos. Entender o que está acontecendo é uma pergunta que muitos fazem, e agora a gente vai querer explicar da melhor forma possível. Para isso, o homem deve realizar o processo de evolução consciente. A ciência não pode atuar nos sonhos se não está previamente adestrada e munida de conhecimentos essenciais que habilitem para cumprir essa função. Então, para a gente ser esse espectador consciente, a gente precisa se capacitar, se treinar. E qual é o requisito básico para isso? A nossa mente estar adestrada e munida de conhecimentos. O principal conhecimento são as palestras, são os nossos estudos, para a gente entender um pouco mais essa consciência. Como também para a gente fazer uma boa viagem para o exterior. Qual é o melhor processo? É a gente conhecer como é que vai se viajar, como é que funciona um avião, como é que funciona a viagem, como é que é esse país, como é que são os costumes, transporte, hospedagem, dentre muitos outros conhecimentos importantes. Então, isso que a gente precisa determinar e organizar na nossa mente, na nossa consciência. Honesta e sensatamente, não se pode conceber que o ser humano busque tão só por curiosidade ou por simples especulação conhecer semelhante faculdade. Então, está querendo cada vez mais extirpar essa questão de curiosidade apenas para entender o que está acontecendo. Não, a gente quer entender para ter um propósito nobre, um propósito importante, que é decifrar e entender o que passa um pouco mais no sono e nos sonhos. Ao que, de posse dela, jamais ousaria com fins mesquinhos, dos quais não está isenta a vaidade pessoal, que é o nosso grande problema, a vaidade, o orgulho. Os conhecimentos adquiridos por meio da evolução consciente implicam uma responsabilidade impossível de evitar. O caráter insubornável da consciência impediria isso. Então, à medida que a gente vai entendendo um pouco mais a vida, o mecanismo da vida e principalmente o mecanismo do sonho dos sonhos, decifrá-los, entendê-los, é muito importante para o quê? Para, de uma forma clara, objetiva e direta,
entender essa consciência e esse inconsciente que nos domina parcialmente ou totalmente as nossas vidas. Isso é uma passagem do livro, também outro importante para a gente ler, além do Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, O Espírito, por Carlos Bernardo Gonzalez Pecostes, aqui da Rumsol Logosofia, né? Então, para mostrar que não é apenas uma questão espírita, uma questão também filosófica, né? Logosófica nesse caso. Então, a gente vê essa bonita paisagem, né? Esse deck aí, frente a esse lago, esse mar, é um pouco difícil saber de fato o que é. Então, pode-se programar os sonhos que se deseja ter. Então, isso é muito interessante. A gente pode começar a doutrinar a nossa mente para que tenha os sonhos que a gente deseja ter. Pode ser que a gente não tenha, mas a gente pode tentar fazer esse processo e ter uma grande probabilidade de êxito. Assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes, né? Os pesadelos. Quem já teve, não tem coisa pior, não tem coisa mais apavorante, mais angustiante do que os pesadelos. A questão reside nos pensamentos cultivados, armazenados nos depósitos subconscientes e que assumem o controle através de pensamentos e ações conscientes. Então, nossa melhor forma é doutrinar. Claro, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida, toda essa parte de pensamentos, vibrações e principalmente focar o que? Na disciplina da nossa consciência para o quê? Para estarmos sempre sintonizados, mentalizados com planos superiores, para a gente buscar exatamente sonos e sonhos mais direcionados ao que a gente almeja, que entendo é a nossa evolução moral espiritual, ou é resolução, ou algum insight que a gente precisa ter para caminharmos melhor nessa existência terrestre. Então, mais um pouco aqui. O subconsciente não tem os recursos da crítica e do discernimento, sendo estático, isto é, possui a faculdade de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente, não seleciona o que arquiva, que no entanto aí permanece e pode assomar a consciência ou direcionar-se aos registros profundos da inconsciência. Então, quando a gente está conscientemente, principalmente no nosso estado de vigília, né, nosso dia a dia, de comer, dormir, levantar, trabalhar, estudar, a gente vai arquivando informações e a gente vai direcionando o nosso dia a dia mais ou menos de acordo com a nossa consciência para dirigir os nossos atos e pensamentos. Já, principalmente quando a gente dorme, quando a gente se desdobra, e nos nossos sonhos, quando a gente se lembra, aí já atua o subconsciente, que não tem essas amarras carnais. Então ele fica mais livre para direcionar as nossas intuições, os nossos pensamentos, as nossas ações. Por quê? Porque realmente a gente se liberta dessas amarras carnais. O subconsciente aceita qualquer tipo de mensagem, sem reflexão prévia, sem análise de qualidade, prazo, quem fez, quem não fez, conforme se pensa, acumulam-se as memórias, o que permite a sua reprogramação. Então captam cada vez mais informações, memórias, e a partir disso o subconsciente, de uma análise completamente diferente, de uma forma consciente, começa o quê? A interpretá-los de uma forma diferente, permitindo o quê? Uma reprogramação mental, não aquela reprogramação de comer, dormir, trabalhar e estudar, e cuidar da família, ir ao clube, fazer um esporte, fazer alguma atividade. Não, aqui é uma forma completamente diferente de se enxergar e se direcionar e de se fazer uma reprogramação mental. Isso está escrito em Joana de Ângeles, Autodescobrimento, lição 24, Subconsciente e Sonhos. É um outro livro bastante interessante aí para todos vocês lerem.
Aproveitando essa passagem, né, estabelecendo-se um programa de sonhos bons, será possível dar ordens ao subconsciente, ao mesmo tempo racionalizando o material perturbador nele depositado. Então a gente vai recebendo centenas, milhares, milhões de informações durante um dia, durante uma semana, durante um mês, principalmente durante um dia, como eu já disse na primeira palestra. São mais de 1 milhão de pensamentos que vêm à nossa mente durante o dia, sendo 90% deles, ou seja, 900 mil repetitivos. Então a gente precisa o quê? Adestrar, como se adestra um cão para fazer atividades, e ele, através da repetição e do treinamento, ele vai fazer e vai se conscientizar a ser adestrado a fazer aquelas atividades. Nós precisamos também adestrar os nossos pensamentos. Para quê? Para que tenhamos sonhos bons, para que sejam produtivos essas 6, 8, 9 horas em desdobramento. Antes de dormir, cumpre sejam fixadas as ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com que se deseja sonhar, certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. Então, fixar essas ideias agradáveis e positivas, principalmente nos 20 minutos antes de dormir, que é quando a gente está se preparando no estágio final para se desdobrar. Será uma conquista ideal o momento a partir do qual o indivíduo esteja consciente da sua realidade, pensando e agindo de forma lúcida, sem os bloqueios das ilusões, os véus dos medos, as sombras das frustrações que escondem essa realidade. Então, esse é o momento ideal para a gente entrar numa nova vida, numa vida desdobrada, que é quando a gente vai ter no mundo espiritual, temporariamente, durante o sono e os sonhos, e definitivamente, ou através de uma passagem um pouco maior, quando estivermos desencarnados. Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas. Por isso que é tão importante a força do pensamento, a força da vibração, a sua força magnética interna, que retorna ao campo da consciência como sonhos, recordações, memórias. Os sonhos são, portanto, também a realização de desejos conscientes e inconscientes, segundo o psicanalista, né, muito famoso, né, aí uma das personalidades, né, desse estudo do consciente e do inconsciente, chamado Carl Jung. Né? Então, mostrando de novo que não é uma questão espírita, é uma questão que transcende ao campo espírita propriamente dito. Então a gente está navegando aí por Joana de Ângeles, Livro dos Espíritos, e agora questões mais acadêmicas, né? Questões mais teóricas para embasar o nosso estudo. Aqui um outro importante escritor, né? Pode-se afirmar que a tese defendida no Espiritismo por Allan Kardec após ele, compreende a visão psicológica a respeito dos sonhos. Os textos citados nos levam à percepção de que a visão espírita atual compreende a visão psicológica, adicionado à ótica do espírito. Para o quê? Para a gente dar essa dimensão espiritual. Essa visão permite análise objetiva, subjetiva e espiritual. Não observamos conflitos de opinião, mas acréscimo de visão. Tanto de um lado como de outro, se é que existe antagonismo, as posições são corretas e podem ser utilizadas na prática clínica sem prejuízo ao paciente e sem a necessidade de convencê-los a uma crença. Então, essa parte de sono, dos sonhos, consciente e inconsciente, transcende a parte espírita. E ao contrário, está integrado numa visão objetiva, subjetiva e espiritual, com essa visão muito bem colocada aqui de psicologia.
Vemos que nesses estudos coloca-se que os sonhos podem ser programados tanto quanto extintos, quanto no formato de pesadelos, bastando que conscientemente se deseje sonhar com algo agradável e positivo. De novo, reforçando, pense positivo, vibre positivo, peça auxílio, peça intuição para que se tenha bons sonhos. E a probabilidade de ter será muito maior. Como pode o homem ser espectador consciente de seus sonhos, né? Voltando de novo à pergunta que a gente fez há alguns minutos atrás. Antes de dormir, né, agora uma questão mais prática para o nosso dia a dia. Antes de dormir, deve-se aquietar a sua mente, para que a faculdade de sonhar atue sem travas, sem medos, sem ressentimentos, sem qualquer problema. Saber também colocar-se no estado mais inefável, para que nada perturbe o seu labor que será desenvolvido por essa faculdade, com a qual trata de familiarizar-se. Evitar sons, evitar barulhos, um ambiente calmo, escuro, realmente tranquilizador para esse momento tão especial de 6, 8, 9 horas que estaremos entrando nesse estado de desdobramento. Terá conseguido reunir, em resumo, um conjunto de recursos úteis que lhe permitirão não apenas oferecer seu curso à faculdade de sonhar, como também confiar no poder realizador dela, enquanto espera que ele dê resposta ao íntimo, chamado que, sem dúvida, fará resplandecer na sua inteligência, sendo que uma agilização maior das faculdades de nossa mente, que aumentará nossa eficiência nas atuações que deveremos durante a vigília, também há de favorecer o melhor desempenho de tais faculdades durante o sonho. Então é mostrar que o nosso dia, a nossa preparação será muito importante para a gente se preparar e atuar como um espectador consciente dos nossos sonhos. Na medida do exercício para o progresso da evolução, consciente, os sonhos se tornarão mais claros, mais tranquilos, mais reais, conseguindo sincronizar os dois movimentos mentais, sonhar e estar em vigília. Então é para a gente tornar o nosso dia integral, a nossa vigília durante as nossas 15, 16, 18 horas, que a gente trabalha, estuda, cuida da família, cuida do nosso lar, do nosso emprego, dentre outras atividades, como também em vigília, através dos nossos sonhos e sonhos, que estaremos mais consciente e inconsciente fazendo essa reprogramação mental. Esta faculdade subjetiva se acentuará em cada fase do mencionado processo, as possibilidades de penetração do próprio entendimento. Então, a gente vai estar sem as amarras carnais para poder entender isso de uma forma diferente, de uma forma muito mais inconsciente e sendo com uma outra visão, com uma outra percepção. Só assim poderá incorporar-se a nossa herança consciente, o fruto irreversível do saber conquistado, sendo esse saber precisamente o que forja as bases do nosso destino. Então a gente é inundado de informações durante a nossa vida, durante o nosso dia. E a gente precisa, como o nosso corpo precisa repousar e precisa replanejar as suas energias vitais para os nossos organismos, para a nossa mente, também a gente precisa para o nosso espírito. Alcançar o manejo consciente da faculdade de sonhar implica haver alcançado um dos maiores triunfos evolutivos reservados ao homem, a integração do ser psicofísico com o seu espírito. Então é integrar o homem ao seu espírito,
o corpo ao seu espírito. Aí sim vai se tornar um homem pleno, um homem integral. Os sonhos refletem o passado, o presente e o futuro. Tá? Ele tem essas três dimensões, bem como situações atemporais, fora do tempo. Tempo e espaços são relativizados nos sonhos, assim como a noção de causalidade. Por quê? Porque a visão de tempo, a nossa visão de tempo de 24 horas é muito diferente da visão de tempo numa dimensão inconsciente. Não se pode querer que os sonhos apresentem a mesma sequência cronológica de eventos como na consciência. Então não é aquele reloginho, ele tem uma função, uma visão inconsciente completamente diferente do que a gente está acostumado. Por isso que muitas vezes a gente não entende se é o nosso passado, se é o nosso futuro. No mesmo sonho tem coisas de quando a gente era criança, quanto do que aconteceu ontem ou hoje com a gente, porque a visão de tempo é uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado. Todo sonho tem uma mensagem que, quando não entendida pelo ego do sonhador, se repetirá até que o processo de crescimento tenha atingido seu real objetivo. Por isso que às vezes a gente não entende, poxa, por que esse sonho está se repetindo muitas vezes ao longo do nosso própria noite, ou ao longo da nossa própria semana, ou ao longo do nosso mês, do nosso ano. Enquanto a gente não conseguir compreender e entender a mensagem, ela vai vir quantas vezes forem necessárias, até que a gente, pelo menos, parta para uma primeira análise. Essa mensagem é que tem sido objeto de busca e compreensão. Porque, realmente, às vezes, algo esporádico é diferente de algo constante. Se é o que está acontecendo constantemente na nossa vida, no nosso sonho, nos nossos sonhos, existe um porquê. E esse porquê é que está querendo ser desvendado não só por nós, mas também psicólogos, psicanalistas, espíritas, dentre muitos outros estudiosos do corpo, do espírito e da mente. Pensar sobre os sonhos, anotá-los, tentá-los interpretá-los ou dar-lhes qualquer atenção disparará um mecanismo psíquico que produzirá novos sonhos criados. Então, quando a gente sonha, muitas pessoas põem um caderno do lado que, ao acordar, a pessoa anota tudo o que sonhou, tudo o que estava escrito, porque isso vai fazer relembrar e vai ajudar nesse mecanismo psíquico, pelos fatos que já atribuímos algum valor. Isso nos leva a entender que há sonhos que são criados pela observação que fazemos dele. Então, fica uma dica aí, não é uma dica espírita, é uma dica de psicólogos, psicanalistas, de você escrever e anotar tudo o que acontece durante a sua noite de sono e de sonhos. Por quê? Porque isso é estudado e existe um mecanismo por trás desse processo. Nos sonhos lúcidos, o que a gente consegue entender, o que a gente consegue se lembrar de fato, o sonhador tem consciência de que está dormindo e de que a sua consciência naquele momento lhe afirmava estar sonhando. Tem gente que fala, eu não sonho. Não, ela sonha, só não se lembra. Tem pessoas que sonham e se lembram todos os dias. Então, isso já facilita esse mecanismo. São sonhos de emancipação do espírito, que se apresentam muito nítidos e que se referem a aspectos de vida conscientes fora do corpo. Então, não se preocupe se você não se lembra dos sonhos, mas você anota, porque isso vai aumentar a reprogramação mental para você começar depois de tanto escrever, o seu inconsciente vai falar, não, vamos começar a dar essa resposta que essa pessoa quer, de anotar e de entender um pouco mais o seu sono e os seus sonhos. São mais que sonhos, são situações revividas para serem refletidas pelo ego vígil, de forma objetiva e direta. Alguns sonhos proféticos se devem ao fato com espíritos mais esclarecidos que antevêm as ocorrências futuras
e as transmitem ao espírito liberto do corpo pelo sono. Então, é como a gente falou na primeira ou na segunda parte. Quem é vidente, quem tem sonhos proféticos, a visão do tempo, ele consegue perceber o passado, o presente, o futuro de uma forma diferente como a gente está acostumado, porque ele tem uma visão diferenciada nesse processo. Tá? Então, meus amigos, vamos parar essa quarta parte por aqui, que daqui a pouco tem o nosso processo de irradiações, preces, passes, água fluidificada, esse momento tão bom, tão especial também para todos nós. E fica para uma quinta parte a psicologia dos sonhos, para a gente casar com a visão espiritual e com uma visão mais de psicologia, tentando entender um pouco o outro lado que não seja o lado espírita, que um se complementa ao outro, que um é tão importante quanto o outro. Então é bom que a gente vai ter uma quinta parte para esse tema tão importante e tão esclarecedor para todos nós. Então, mais uma vez, boa noite, meu nome é Renato Nicolau e te aguardo no próximo mês aqui com mais informações, mais dados para vocês refletirem e a gente aproveitar mais esse 1/8, aliás, 1/3 da nossa vida, 6, 8, 9 horas, que é o nosso desdobramento, que é a nossa vida propriamente dita, mais inconsciente, mais espiritual. Um grande abraço, boa noite a todos e que aproveitem muito bem tanto esse estudo quanto também essa segunda parte. Boa noite a todos, tudo de bom para todos.